Esta semana eu vi uma frase que foi divulgada e que foi apreciada por muitas pessoas e que me levou a pensar se ela era verdadeira ou não, porque as pessoas estavam gostando muito dessa frase. E eu comecei a pensar, será que isso é verdade? A frase é simples, ela diz assim: suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor, seu comportamento faz. Eu vou repetir a frase. Suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor, o seu comportamento faz. Gastei um tempo pensando sobre isso. E na verdade, a conclusão que eu cheguei é que realmente esse é o pensamento mais comum no tempo contemporâneo. Se alguma coisa tem que mudar na vida de uma pessoa é o seu comportamento. Porque o que determina a validade de alguém é o comportamento. Tem até mesmo algumas propostas de melhora do indivíduo através da melhora do seu comportamento. Vamos tratar o comportamento, porque se nós mudarmos o comportamento de alguém, essa pessoa será melhor. Contudo, eu gastei um bom tempo estudando a Bíblia essa semana, sobre o coração humano. E a conclusão que eu cheguei é que essa frase está errada. Porque o que a Bíblia diz é que não é o comportamento que tem que mudar, mas é o que motiva o comportamento. É o coração. É o coração que tem que mudar. É a essência que tem que mudar. Aquilo que faz o meu ato mudar. Se Deus não muda o coração, não tem mudança de comportamento. E mesmo que eu mude o comportamento, se eu não tiver aquilo que motiva a minha vida, mesmo tendo mudado o comportamento, eu posso voltar a ter o comportamento errado. Porque o que tem que mudar e o que tem que ser tratado é o meu coração. É por isso que Deus fala que muda o nosso coração e tira o de pedra e coloca o de carne. É por isso que a Bíblia diz que é do coração que procedem todos os males. É por isso que a palavra de Deus fala que quando Deus muda, Ele muda a nossa essência. Ele trata a nossa alma, a nossa vida profunda. Mas o que a gente percebe no mundo contemporâneo, queridos, é que nós estamos continuamente ouvindo e aprendendo que nós temos que mudar o comportamento. Baseado nisso, eu comecei a fazer algumas pesquisas e verificar algumas casas que tratam as pessoas e os seus comportamentos. Por exemplo, algumas casas de recuperação de pessoas que têm algum vício, algum tipo de vício. A droga, a bebida ou alguns outros tipos de comportamento. E quando a gente trabalha no gabinete pastoral com aconselhamento, existem muitos vícios que nós normalmente não tratamos. Nós não falamos muito, mas existem muitos vícios que são ídolos do coração. Até mesmo tem um livro chamado Ídolos do Coração, vale a pena ler, do Paulison. E o que eu estava percebendo é que estas casas de recuperação, elas só são eficazes quando elas tratam mais do que o comportamento. Elas têm que tratar o coração das pessoas. Caso contrário, eles vão repetir nos mesmos erros. E aí, quando eu olho para um texto como esse, da palavra de Deus, as respostas elas ficam mais claras ainda. O texto é uma palavra profética de Deus para um povo. Não é para um povo qualquer, não. É o povo de Deus. E esse profeta não é um profeta qualquer, é um profeta de Deus.
As palavras que ele está falando, segundo ele mesmo diz, aqui no verso de número 1, é palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida ao profeta, a Joel. Joel era um homem verdadeiro, um homem que vivia um contexto dentro de um povo também verdadeiro, e que, à semelhança de nós, vivia as realidades do mundo, que certamente não são diferentes. Joel vivia num mundo semelhante ao nosso, onde as pessoas tinham as suas facilidades, as suas dificuldades, tinham as suas realidades profissionais, financeiras, familiares, religiosas, espirituais, tanto de vitórias quanto de derrotas, como também de desafios, muito semelhante a nós. Só que nesse tempo, o povo de Deus estava vivendo uma realidade específica. Era um povo que estava de maneira obstinada, vivendo longe de Deus. Eles haviam, durante muito tempo, ouvido a mensagem de Deus através de outros profetas. Haviam recebido por parte de Deus, graciosamente, palavras orientativas. Havia demonstração de poder no meio deles. Eles já haviam experimentado de um período onde, enquanto eles eram fiéis a Deus, Deus os abençoava. Enquanto eles eram infiéis, Deus os amaldiçoava e os punia. Eles viram com seus olhos, sentiram com seu corpo, ouviram testemunho das pessoas a respeito da verdade de Deus. Mas agora, de maneira obstinada, esse povo estava vivendo de maneira a não honrar ao Senhor. E Deus disse a eles que os puniria. E a palavra de Joel é uma palavra exortativa, onde Deus diz: acordem. Se você der uma olhada no capítulo de número 2, a proposição de Deus é: convertam-se, convertei-vos a mim. Capítulo 2, a partir do verso 12. Convertei-vos a mim. Abram o seu coração, rasguem o seu coração, arrependam-se dos seus atos, voltem para mim, tenham atitudes cristãs, orem, jejuem, se ajuntem como povo de Deus, mas não vivam mais essa realidade. Essa era a palavra exortativa de Joel. Mas na introdução da sua carta, do seu livro profético, onde ele fala a respeito das palavras de Deus, Deus diz as seguintes coisas: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. O que está acontecendo? Aconteceu nos seus dias ou aconteceu no passado? Agora não se esqueçam, narrar isso aos vossos filhos, e os vossos filhos contem isso também para os filhos deles, e os outros contem também para outra geração. Sabe, queridos, nós nem sempre encontramos a verdade onde nós achamos que a encontraríamos, principalmente quando nós buscamos a verdade em nós mesmos, ou nós buscamos a verdade nas pessoas. Existem muitas frustrações dos corações dos homens que estão ligadas às atitudes do próprio indivíduo consigo mesmo. Quantas são as oportunidades que nós somos surpreendidos pelos nossos próprios pecados, com a nossa própria infidelidade para com Deus, com a nossa inconsistência daquilo que nós falamos a respeito da nossa fé e daquilo que fazemos com os nossos lábios, com os nossos braços, com as nossas pernas, com as nossas vidas. Apesar de conhecermos os princípios de Deus e sabemos das consequências das quebras da vontade de Deus, muitas são as atitudes nossas que contrariam ao Senhor. Mas uma verdade é importante para nós aqui nesse texto: Deus cuida de nós e destas situações.
Deus trata a nossa vida e a vida dos nossos filhos na medida em que a verdade é conhecida, ela é aplicada e reaplicada na nossa vida. Esse texto trata de um povo que obstinadamente está pecando, se desviando, mas que demonstra como Deus é gracioso e como Deus quer tratar, e como Deus usa as ferramentas dele para que isso ocorra. Aqui no texto, a instrumentalidade de um profeta, de um servo de Deus. Diante disso, queridos, eu gostaria muito que nós estivéssemos pensando um pouco a respeito de como viver no mundo contemporâneo, considerando a palavra de Deus que já nos foi dada e a experiência que Deus já concedeu ao seu povo, à sua igreja e a cada um de nós. Hoje eu bati o recorde pastoral, batizei 3 crianças. Uau, foi muito. 3 crianças, batismo infantil. Normalmente isso não acontece. E estão vindo mais, a igreja está cheia de crianças. Meninos, meninas, os pastores. Pastor Hélio esses dias batizou 2 crianças. E isso tem acontecido no nosso meio. São experiências maravilhosas que nunca esquecemos. Um tempo atrás, ao fazer um relatório para o presbitério da minha atividade pastoral, eu tinha colocado o número de casamentos que tinham feito num ano, tinham sido 24. Somados com o ano anterior, chegou a 34 casamentos. E alguém diz, alguém mais faz algo desse jeito? Eu disse, nem eu. Eu não consegui compreender como aquilo estava acontecendo. Coisas marcantes no ministério da gente e na vida da gente. Afinal de contas, o que isso significa? Que tipo de marca isso? São só os números? Ou isso tem mais significado para a minha vida? Você se lembra quando alguém que você ama aceitou a Cristo como Salvador? Isso ainda marca o seu coração, a sua vida. O valor da história da providência de Deus na nossa vida tem que continuar produzindo frutos todos os dias. É exatamente isso que Deus está falando através do profeta. Que a história da graça de Deus que é derramada sobre a igreja, ela não pode ser negligenciada. Pelo contrário, ela precisa ser observada continuamente e deve ser o alimento da mente, do coração e da vida da igreja. Ouvi isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra, diz a Escritura. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias dos vossos pais. Joel sabia que apesar de Deus estar prestes a trazer uma mensagem ao povo de Judá, ele também sabia que deveria conduzir aquele povo à compreensão dessa mensagem à luz daquilo que Deus já havia feito e já havia dito para aquele povo. Apesar de Deus ter uma mensagem nova para eles, a mensagem de Deus, ela não contrariava tudo aquilo que Deus já havia dito. Não diminuía a graça de Deus que já havia lhe sido dado, mas enfatizava tudo como somatório do propósito de Deus para a vida da igreja. O que o profeta estava fazendo era chamar a atenção de todos, tanto daqueles que eram mais experientes, como dos demais. Aos velhos, ele pergunta, aconteceu isso nos seus dias? Foi nos dias de vocês, lá atrás. E talvez eu poderia perguntar algumas coisas aos irmãos que são mais idosos. E perguntar para eles, olha, esses eventos especiais aconteceram lá nos seus dias? E eu confesso que eu tenho tido essa experiência com os membros da terceira idade da nossa igreja. Se você nunca esteve num ministério, onde você, da hora que chega até a hora que sai, é enriquecido pela convivência, participa de uma reunião da terceira idade. Sábado que vem tem uma. Sábado que vem tem uma. Vai lá participar.
Sabe o que é interessante participar da reunião desses irmãos? É que quando a gente chega, eles começam a contar histórias. E quando a gente sai, eles não pararam de contar histórias. Mas não são histórias de pescador. Sabe qual é o significado de história de pescador, não sabe? Inventadas, mentirosas, acrescidas. Os pescadores estão tudo rindo. É verdade esse negócio de história de pescador? Eu acho que deve ser, porque falam tanto disso. Mas as histórias que eles contam são histórias de vida. E na maioria das vezes com a pitada da compreensão da graça de Deus. E eu fico imaginando por que eles gostam de contar isso. Interessante que alguns deles eu já vi contar a mesma história mais de uma vez, para não dizer que foi mais de 2 ou 3 ou 4 vezes. Esses dias eu fui fazer uma visita, eu e Kátia, a uma irmãzinha da terceira idade da nossa igreja. Ela recontou uma história que nós já ouvimos algumas vezes na casa dela. É provável que a mente dela já não se lembre de que ela já contou aquilo, mas aquilo sempre traz prazer à irmã. E ela conta de novo, e ela conta com alegria, e nós ouvimos da mesma maneira que ouvimos pela primeira vez, com alegria. Eu fico imaginando, será que nós nos lembramos daquilo que Deus tem feito a favor de nós, igreja do Senhor Jesus? Normalmente nós somos pessoas de memória curta. Já ouviram falar isso? Nós somos aqueles que gostamos de viver o momento. E nós parece que somos alimentados com eventos novos. Principalmente os mais novos. Eles precisam de adrenalina nova. As coisas ficam velhas rápido. A música fica velha rápido. O brinquedo fica velho rápido. Os joguinhos ficam velho rápido. E às vezes até os amigos eles trocam rapidamente. Os lugares que eles frequentam. Mas é tão bom quando nós temos coisas para lembrar. E a pergunta aos mais velhos é: aconteceram essas coisas nos seus dias? Lá atrás? Aos habitantes em geral daquela época, a pergunta é: aconteceu isso nos dias dos vossos pais? Ou seja, alguém já compartilhou algo similar com vocês quanto ao passado, do que vocês estão passando agora? Apesar do profeta Joel estar falando de algo que era ruim, ele está querendo fazer com que a mente daquelas pessoas voltem a pensar naquelas histórias passadas, porque pior que seja essas histórias, essas são histórias que apontam para a redenção de Deus lá do passado, que redimiu, que tratou um povo, que continua sendo povo e que continua sendo alvo da graça de Deus. Essa estratégia do profeta é fantástica. Ele está a ponto de dizer para eles: Deus vai trazer uma punição sobre vocês. Mas ele está dizendo: vocês se lembram de coisas semelhantes já acontecendo no passado? De desobediência, disso, daquilo, de experiências. Não para que eles simplesmente se entristecessem, mas para eles se lembrarem que no passado Deus também deu a eles uma palavra profética, para que eles olhassem para o alto e pudessem contemplar a palavra redentiva. A palavra de amor, a palavra de graça, a palavra de bondade, a palavra de zelo, a palavra de providência, a palavra de Deus para eles, que é eficaz. Que estratégia fantástica é essa? Uma estratégia similar a essa é encontrada no Salmo de número 107. Verso 31 e 32, diz o texto assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembléia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. A intenção do profeta Joel aqui, queridos, é mostrar que aquilo que estava prestes a acontecer, apesar de existir uma longa história dos atos de Deus, algo diferente estava acontecendo agora,
e eles precisavam prestar atenção. Mais do que isso, Joel estava lançando sobre os seus ouvintes a responsabilidade de ouvirem a mensagem, sabendo que o Deus que agiu na história, que é contada pelos mais velhos, era o mesmo Deus que falaria agora através dele. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, o filho de Petuel. Quem está falando é o mesmo Deus que falou lá atrás e que fez feitos maravilhosos lá atrás. Voltando à memória curta, pensem um pouquinho na sua própria vida cristã. Eu acho que eu poderia até fazer uma tarefinha com os irmãos aqui. Não vou fazer. Mas quem sabe falar, pega o seu boletim, abre naquela página que tem as linhas que você pode anotar e anote 3 bênçãos que o Senhor concedeu para você nessa última semana. Você tem 30 segundos para escrever. Dá para lembrar e escrever? Agora pense, 3 bênçãos que Deus tem concedido a nós, primeira igreja presbiteriana, nesses últimos tempos, nesses últimos anos como igreja. Você consegue se lembrar? Te dou 30 segundos para escrever essas 3 bênçãos. Não? Povo de memória curta. Uma coisa que é muito interessante de olharmos nas Sagradas Escrituras é que Deus sempre nos dá os motivos da adoração. Quais são os motivos que a igreja do Senhor Jesus tem para adorar? Só você pegar o livro de Salmos. Vamos fazer um exercício nisso? Por favor, abra o Salmo de número 96. É provável que alguns saibam de cor, porque nós cantamos ele. Tem uma música: cantai ao Senhor um cântico novo. Não é isso? Esse é o 95, né? Salmo 96. Cante ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Por que nós cantamos? Nós cantamos a quem? Ao Senhor. Qual é o motivo maior que nós temos para adorar? É Deus. É Deus. Se você não tivesse nenhum outro motivo para adorar, você teria o motivo de adorar, porque Deus é Deus. E porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas, e Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E o fim primeiro e principal do homem, como diz o nosso catecismo, é adorar a Deus e gozá-lo sempre. Qual o segundo motivo que nós temos para adorar a Deus? O texto diz: esse Deus tem feito maravilhas. Esse Deus que é grande, verso de número 4, é muito digno de ser louvado, que é mais temível do que todos os outros deuses. Ele é um Deus que tem glória e majestade, é um Deus que nós devemos tributar a Ele toda a honra. Verso de número 10 diz: Ele firmou os céus, que não se abalam, Ele julga todos com equidade. É um Deus que faz obras. Uma igreja que não adora a Deus, que não tem prazer em adorar a Deus, que não tem gozo no seu coração por ser salva por Deus, é uma igreja que tem mente curta, é uma mente que não abre-se diante de Deus, e que não se lembra de quem ela é, e de quem é o seu Deus.
Hoje, quando nós entramos aqui, o nosso motivo maior para adorar é: Deus está nesse lugar, Deus merece ser adorado, Ele é excelso, Ele é o meu Salvador, a obra dEle é excelsa também e poderosa, e eu tenho desfrutado dela, e eu não posso me esquecer disso. Esse povo era um povo que ficava murmurando diante de Deus, questionando a Deus: o Senhor tem nos dado isso e aquilo, mas o Senhor não tem dado aquilo que nós gostaríamos de receber, porque nós determinamos que a igreja tem isso, ou igreja que tem igreja tem aquilo, ou igreja que a igreja alcança aquilo outro. Mas esse texto diz: não é bem assim. Igreja, que a igreja é formada por pecadores, e que só vive como igreja pela graça de Deus, porque quando vive pela sua própria cabeça, desonra ao Senhor, e que é disciplinada pelo Senhor, e é resgatada pelo Senhor, e continuamente resgatada pelo Senhor, e novamente resgatada pelo Senhor, e esse processo jamais vai acabar, porque quem vai nos conduzir aos céus não somos nós mesmos, mas a graça de Deus, e nós não podemos nos esquecer disso. Nós não somos diferente deste povo da época de Joel, e nós precisamos relembrar a providência de Deus que tem sido lançado sobre a igreja. Me preocupa aqueles que começam a ficar sempre olhando para as coisas que não têm, ou para os erros existentes. Abra o olho e você vai ver. Quem sabe seja tempo, como diz Joel, de olharmos e vermos o que Deus já fez e o que Deus tem feito. E Deus tem feito. Nós precisamos, irmãos, atentar para a providência de Deus, que tem sido verdadeira nas nossas vidas e no meio do seu povo. Para que haja uma reação positiva e frutífera na vida do cristão, nós precisamos estar atentos à verdade de Deus que nos foi revelada, a palavra de Deus. Fundamentalmente era isso que Joel estava dizendo nesse texto. Prestem atenção na verdade, porque ela é que vai conduzi-los à verdadeira atitude de adoração. Porque na medida em que isso acontece, irmãos, a segunda verdade desse texto nos é apresentada. Quando a igreja do Senhor Jesus, ela sabe olhar para trás, ela sabe avaliar a história que Deus promoveu, ela não negligencia a providência já concedida por Deus, essa igreja começa a produzir frutos constantemente, na medida em que a verdade é transmitida às outras gerações. Olha só o que o texto de Joel diz. O texto de Joel diz que a mensagem que foi transmitida deve ser transmitida aos filhos, dos filhos, para os filhos, para outras gerações. Ou seja, vocês caíram no erro? Não faz isso não. Ensina os seus filhos a palavra de Deus e a contemplarem a providência de Deus. A maior arma que existe para alcançar o coração do homem, irmãos, é a verdade de Deus. Nada pode transformar o coração de uma pessoa a não ser Deus e a sua palavra. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, a partir do verso 16, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus que atinge alguém, que salva alguém, é o evangelho de Deus. Não existe outra verdade que pode mudar uma pessoa. E quando Deus muda, queridos, Ele muda o coração, a essência, aquilo que nós somos. Contudo, nem sempre a verdade é agradável para nós quanto ao seu conteúdo, mas quando é levada a sério,
ela produz frutos agradáveis. A Escritura, por exemplo, nos fala isso várias vezes. Hebreus capítulo 12 é dito que a verdade da disciplina, na hora que ela está sendo colocada sobre nós, é da palavra nos orientando. Aquela ideia de disciplina ali é de orientação. Na hora a gente fica meio chateado, porque a gente não quer largar aquilo que a gente tanto gosta. Mas o texto diz, lá na frente a gente compreende isso. Joel estava convocando aos seus ouvintes não somente a atenção, como também a autoridade da palavra de Deus aos seus corações. Ele estava alertando aquelas pessoas para a necessidade de experimentar os efeitos da admoestação da verdade em suas vidas pessoais, como também a responsabilidade de levar aos outros a mesma verdade. Apliquem a verdade aos seus corações e ensinem aos outros. Eu já dei esse exemplo uma vez aqui na igreja, de uma reportagem que eu ouvi no ano de 2003, quando começou a guerra entre os Estados Unidos e o Iraque. E a frase foi a seguinte: a primeira coisa a ser atingida numa guerra é a verdade. A primeira coisa a ser atingida numa guerra é a verdade. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque a palavra de Deus nos mostra que a vida cristã é uma guerra, é uma batalha, e ela é espiritual. A Bíblia nos mostra isso. Nós temos que nos lembrar que, apesar de ser uma batalha, nós vivemos num mundo de uma guerra profissional, acadêmica, religiosa, familiar, moral, espiritual, conosco mesmo. Apesar disso tudo, Deus nos concede as armas para a vitória: a verdade, a sua palavra e a sua providência. Aquilo que é necessário para que sejamos nele vitoriosos. Apesar de vivermos num mundo pós-moderno, pluralista, cheio de pseudo-verdades, que são defendidas como verdades pessoais e intransferíveis, Deus e a sua palavra, a Bíblia, é a única verdade que traz paz ao coração do homem e que traz o alimento para que nós tenhamos um comportamento segundo a alegria. Queridos, qual é o nosso desafio? Aquela frase que eu lhes disse hoje, na introdução do meu sermão, foi uma frase que me incomodou muito. Suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor, seu comportamento faz. É mentira. Aquilo que creio é que move os meus comportamentos. E se eu tenho uma boa crença, eu tenho um bom comportamento. O problema não é a crença, e nem os princípios da crença cristã, que é a palavra de Deus. O problema é quando eu não vivo segundo aquilo que digo que creio. O problema não está na verdade da minha fé, que baseia a minha fé, está em como eu manuseio a verdade, como eu aplico a verdade à minha vida, e como eu ensino essa verdade àqueles que estão comigo. Eu fiquei assim, desejoso de passar um videozinho para vocês hoje. Não vou passar. Eu não sei como vocês reagiriam ao vídeo, mas é um vídeo que andou na internet um tempo atrás, e o vídeo diz assim: o que os pais fazem, as crianças fazem. Já viram isso? Tem um pai brigando com a mãe, e o menininho briga com a mãe. Tem um pai vindo para dar um murro na mãe,
que é a esposa dele, na frente do menino, e lá está o menininho indo para dar um murrinho, que não é tão murrinho assim, na mãe. E tem uma mãe falando no telefone muito brava, e a sua filhinha do lado ouvindo no outro telefone. E ela ficou muito brava, e ela bate no telefone. E depois aquela filha bate no telefone. E a sua filha vê aquela mãe drogada, bêbada, colocando as coisas para fora, vomitando. E a sua filha faz a mesma coisa. E um filho e uma filha vê o seu pai fumando. E o seu filho vai fumar também. E o outro está com uma lata de bebida até o final e depois jogando a lata no chão. E o filho fazendo a mesma coisa. É exagero? Essa é uma boa pergunta. Quando esse texto diz que aquilo que nós sabemos, nós devemos ensinar para outras gerações, nós não ensinamos só com palavras, nós ensinamos com comportamentos transformados, com coerência entre aquilo que a gente diz que crê e aquilo que a gente faz. Porque lá na frente há uma possibilidade de não ter como voltar atrás. E nós já temos comprometido pessoas que nós amamos. Sabe, queridos, se nós queremos filhos crentes, esposas e maridos crentes, parentes crentes, pessoas que vivam comportamentos adequados, o que nós temos que pedir é que Deus esteja transformando o coração dessas pessoas, à semelhança da transformação que Deus tem produzido na nossa vida. E para que pessoas possam querer ter a mesma vida que nós temos, Deus também precisa estar tratando o nosso coração todos os dias, com as crenças que Ele nos dá para vivermos a partir da sua verdade. São as crenças, as nossas, é que fazem diferença e que fazem a nossa vida ser melhor. Não adianta ter aparência, temos que ter conteúdo e aparência. Esse desafio é grandioso demais para nós. É até doído, porque nenhum de nós é coerente o suficiente. Nenhum de nós é coerente o suficiente. Inclusive aquele que vos fala. Se não for a misericórdia, a bondade de Deus para comigo, jamais poderia estar aqui. Mas a verdade não deixa de ser verdade. E a verdade de Deus nos aponta para um Deus gracioso e que nos qualifica a viver da sua verdade, para a glória dEle e para o nosso bem. O que nós temos que fazer? Primeiro, Senhor, abra os meus olhos para eu contemplar o que o Senhor já fez na minha vida, na vida desta igreja, na vida do seu povo. Não permita que eu seja negligente ao ponto de desprezar o que o Senhor já fez. Me faça um adorador sob qualquer circunstância, porque o Senhor me basta. A tua graça, diz o apóstolo Paulo, ela me basta. Segunda coisa, produza frutos segundo a graça de Deus que já lhe foi dada. Seja coerente entre aquilo que Deus é e fez com aquilo que Ele te fez ser e crer através da sua verdade.
E eu poderia incluir uma terceira coisa para concluir. Sozinho nós não damos conta, porque somos pecadores. E por isso precisamos chegar diante de Deus e confessar nossa incompetência e dizer: tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de mim e me abençoe. Vamos orar.